A paz do Senhor a todos, meus amados, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero deixar hoje um versículo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Se encontra no livro de Salmos, meus amados. Salmos 1, 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados, esse versículo de Salmos 1, ele é muito importante, porque o título diz a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Então esse versículo de Salmos 1, ele está falando de dois tipos de pessoas. Ele está falando da pessoa que é justa, também está falando da pessoa que é ímpia. Está falando do crente e as pessoas que não são crentes, dois tipos de pessoas. E ele fala claramente, o primeiro, que os ímpios, aleluia, eles são diferentes, o caminho deles, a vida deles, os pensamentos. Eles são pessoas que pecam, pessoas que falam, pessoas que escarnecem, que criticam. Glória a Deus. E nós que somos cristãos, que somos justos, nós devemos, glória a Deus, estar no caminho do ímpio. Nós não podemos trilhar no caminho, na vida, nos costumes que eles têm. Nós não podemos trilhar. E o justo fala aqui no versículo 2 claramente para a gente entender, que diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o justo, o crente, aquele que tem prazer de fazer a vontade de Deus, ele não vai estar perto do ímpio, ele não vai estar no seu caminho, porque o justo, ele teme a Deus. E quem teme a Deus não fica na roda dos escarnecedores, pessoas que pecam, que diz palavrão, que fala safadeza, que fala de um e de outro. Nós não devemos trilhar o seu caminho, a sua roda de escarnecedores, e falar da mão das pessoas. Ninguém para ele presta. Então são pessoas ímpias. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz no verso 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E eu estava meditando sobre a lei do Senhor. E a lei do Senhor é a revelação divina da sua vontade ao homem. A lei do Senhor é a sua revelação divina da sua vontade de Deus para a vida do homem. Porque a divina vontade de Deus para o homem não quer ver o homem juntamente com os ímpios na roda de escarnecedores. Deus não quer ver o justo andando com o ímpio, o crente andando com o povo do mundo. Deus não quer ver a luz andando com as trevas. Deus não quer ver isso, não agrada a Deus. Então, o crente que tem a divina da sua vontade, que faz a vontade de Deus, a lei, os mandamentos, os princípios, a palavra de Deus, ele vai guardar. Ele vai guardar a palavra de Deus, ele vai obedecer. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Como é que eu vou fugir da aparência do mal? Está agarrando com ímpio, com escarnecedores, aquele que fala, que aponta, que critica, que vai falando de todo mundo. Como é que eu vou estar junto de uma pessoa? Eu tenho que se separar, eu tenho que me afastar. Sim, eu tenho que falar com ele, mas eu não posso trilhar o caminho que ele trilha, porque se eu trilhar o caminho dele, eu posso ficar igual a ele, ou até pior. Mas Deus nos orienta que nós antes temos que ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite.
De vez de eu e você estar com os ímpios, estar com os escarnecedores, estar com os pecadores, nós devemos se afastar e na lei de Deus estar na sua presença e fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes você pode andar com o ímpio, estar perto dele e não pregar a palavra de Deus. Ficar calado, mudo e ele te ensinando várias coisas que não agradam a Deus. Te ensinando pecado, mentir, a fazer coisas que não agradam a lei que é a vontade de Deus. Eu também quero deixar outro versículo aqui, meus amados irmãos, que é muito interessante. É um versículo que se parece muito com o Salmo 1, verso 2. Glória a Deus. No livro de Josué, 1, e o verso 8, é um versículo bastante conhecido e parecido, que diz assim: não se parta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto neles está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus ela é muito clara: não apartar da tua boca o livro desta lei, a palavra, os mandamentos, os princípios, a obediência. Glória a Deus. Aquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós temos que obedecer e querer a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Não a tua vontade. Porque às vezes quando o homem quer a sua própria vontade, não dá certo. Ele vai cair, ele não vai entender o trabalhar de Deus. Mas mesmo sem entender, você estando na vontade de Deus, você não pode entender hoje, mas amanhã tu vai entender, porque você obedeceu a Deus e Deus trará o melhor dele para a tua vida. Fará coisas boas, coisas novas. Você será bem sucedido, porque você obedeceu a palavra de Deus, que foi fazer a sua vontade. A lei, fazer a vontade de Deus. Moisés, ele escreveu a lei, os 10 mandamentos que Deus deu para ele colocar na tábua. Os 10 mandamentos. Porque o homem estava pecando, o homem estava desobedecendo a Deus, o homem estava trilhando outros caminhos. Não era a vontade divina do nosso Deus. Não era a vontade de Deus. Glória a Deus. E a vontade de Deus é que o homem obedeça, que o homem trilhe, que o homem obedeça a sua palavra. Não a palavras de homem, mas a própria palavra de Deus para a nossa vida. Então esse versículo é muito importante. Esse de Josué 1:8. Ele fala que nós temos que meditar na lei do Senhor, é meditar na sua palavra. Nós temos que meditar todos os dias na palavra de Deus. Glória a Deus. Medita nela dia e noite. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Meditar, ler, não é deixar a Bíblia fechada. Não é também deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não adianta de nada, meu amigo, meu irmão. Você não ler a Bíblia, você não orar, deixar a Bíblia aberta. Não adianta de nada. Você tem que ler e meditar aquilo que está escrito. Você tem que entender aquilo que está escrito, para você obedecer, para você entender, para você se esforçar, para você dar o melhor de você a Deus e fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é essa, que nós meditamos, que nós aprendemos, para a gente não ser errado, para a gente não ser enganado. Hoje aí tem tanta heresia, tanta mentira, tanta seita, igrejas que estão distorcendo a palavra de Deus, estão enganando pessoas, e pessoas estão perdendo a salvação por essas igrejas enganosas, que não aceita toda a palavra de Deus, aceita somente a metade. Eles colocam uma verdade e uma mentira, e as pessoas são enganosas. Por quê? Não medita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, meditar nela de dia e de noite. Se você meditar na palavra de Deus, ninguém vai te enganar.
pode vir quem for, você não vai ser enganado, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Você vai combater a verdade com a mentira de outras pessoas. Porque as seitas, igreja de seitas, ela não aceita a palavra de Deus toda como ela é. Eles não aceitam, por isso, eles colocam um pouco de verdade e um pouco de mentira. Não tá sendo verdadeiro, não está sendo justo. Ele está mudando a Bíblia, eles querem mudar, eles querem colocar livro a mais. Não, então isso não é verdade, isso é engano, é mentira, heresia. E quem entra por esses caminhos estão arriscando a sua própria salvação, porque não está aceitando a palavra de Deus verdadeira. Porque tem uma seita aí que diz que existe o único Deus, tá certo, mas ele fala também a metade de uma verdade e a metade de uma mentira. Ele diz assim, que existe o único Deus, crê que existe o único Deus, e depois ele diz que não crê que Jesus é Deus. Então, mentira e verdade. É claro que existe o único Deus, sim, mas Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Existe uma trindade, ele não crê na trindade. Ele não crê que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe uma trindade, e essa trindade são três em um, que são o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então medite na palavra de Deus e na lei do Senhor, fazendo a vontade de Deus. A revelação da vontade de Deus para o homem é o homem ter conhecimento, se aprofundar nas coisas de Deus, e a gente tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, para a gente não ser enganado, para a gente poder aprender mais um pouco e assim estar atento nos enganos, nas mentiras, nas heresias, nos falsos profetas, que tem muito por aí. E a cada dia que se passa, eles vão crescendo, porque o tempo do fim está próximo. Jesus está voltando, meus amigos e irmãos. Jesus está voltando, o tempo do fim está próximo. Então as mentiras, as heresias, os falsos profetas, as seitas, elas estão crescendo e estão enganando muito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.